O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como prova para eles. E ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só o livrinho. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum e o Evangelho de hoje é uma continuação de São Marcos. Estamos no ano B e o evangelista Marcos, ele vem apresentando diversas curas realizadas por Jesus Cristo. E hoje, Jesus cura um leproso. Esse evento, este milagre de Nosso Senhor que cura um leproso, ele é antecedido, ele é preparado, o contexto é preparado pela primeira leitura de hoje, retirada do livro do Levítico, que apresenta como os leprosos, eles deveriam se portar em Israel. Aqui é importante lembrar que, segundo a mentalidade do judeu, um leproso, ele era um castigado por Deus. Uma pessoa leprosa, ela era leprosa porque tinha cometido um pecado, mesmo que ela não soubesse, mas um pecado ela tinha feito, e Deus a estava castigando. Então imagine aqui, meus santos, o peso que essa pessoa carregava, além de ela ser excluída da cidade. Sim, recorde-se que o leproso, quando ele detectava uma mancha de lepra, uma ferida de lepra no seu corpo, ele se apresentava ao sacerdote, que confirmava a lepra, porque não era apenas uma doença, mas uma impureza espiritual. Então ele tinha que sair da cidade. Padre, e se fosse uma criança? Teria que sair da cidade e iria morrer, iria viver e morrer também.
às margens da cidade, nas grutas e lugares em que os leprosos viviam. Então, se uma criança ficasse leprosa, segundo a lei, ela seria tirada dos pais e levada para viver juntamente com os outros leprosos. Leproso não podia trabalhar, então a sua dignidade, a sua cidadania lhe era tirada. Leproso não podia frequentar o templo nem a sinagoga. Por quê? Porque não só ele poderia contaminar as outras pessoas, como ele era um impuro, ele era um pecador, ele era um castigado por Deus. Então você pode imaginar a dor, o peso espiritual, psicológico, social que o leproso carregava. Isto é, ele era banido, ele não tinha ninguém. Se uma mulher recém-casada contraísse a lepra, ela seria afastada do seu marido e iria morar juntamente com os outros leprosos. Mas assim, eu gostaria de trazer aqui, para que nós compreendêssemos bem em que consiste a lepra, um relato de São Damião, né? Chamado o Santo São Damião de Molokai, que evangelizou e conviveu com os leprosos. Porque quando eu li isso pela primeira vez, assim, eu sempre soube que a lepra, a pessoa ficava fedida, porque as partes tomadas pela lepra, aquela lepra já avançada, né? Elas começam a apodrecer. Então eu sabia que era algo feio, mas quando eu li este relato de São Pedro, de São Damião de Molokai, eu fiquei assim, admirado. Este relato aqui de São Damião é o seu relato quando ele chegou à ilha dos leprosos, quando ele foi para lá pela primeira vez. Quando ele chegou e que os leprosos vieram acolhê-lo. Que alegria, um padre veio aqui morar conosco para nos dar os sacramentos. Então ele diz assim: Damião estava só e a solidão lhe pesava. Era difícil sentir qualquer afinidade com aqueles seres viventes que o rodeavam. Não tinham rosto, e se o tinham, estava a tal ponto desfigurado que não guardava semelhante alguma com o rosto humano. Ao invés de olhos, umas crateras cheias de pus, porque os olhos, a língua, eram as partes que mais rapidamente apodreciam. Então, ao invés de olhos, buracos cheios de pus. As orelhas inchadas até o dobro ou triplo do seu tamanho normal. Os lábios apodrecidos, o nariz uma chaga aberta, infectada. As orelhas eram tão grandes que às vezes pendiam, mas totalmente infeccionadas. As mãos não tinham dedos e alguns nem braços tinham, apenas cotos, pedaço. Na sua grande maioria, ainda cotos apodrecidos e fétidos, deformados aqui e ali. Havia alguns a quem a doença ainda não tinha desfigurado, mas que já mostrava os primeiros sinais. Era uma pessoa com lepra, mas iniciante. E eu pensei que aquelas criaturas certamente eram a visão mais triste que eu tinha visto, mas eu ainda veria outras muito piores, porque se elas estavam ali, é porque elas ainda podiam caminhar. Existiam ainda aquelas, num estágio terminal, que sequer conseguiam caminhar. Que, como ele disse, que uma vez foi a uma cabana e que ele teve que entrar
está iniciando ainda. Ele tinha que entrar e sair, porque ele sentia a ânsia de vômito. Então ele vinha para fora da cabana, porque a cabana cheirava a carne podre. E a pessoa que estava ali deitada, que não podia andar, ele diz que ela não movia os braços, ela não movia o quadril, ela não movia as pernas, mas estranho, os pés dela se moviam. E quando ele levantou o lençol, era porque os pés estavam sendo comidos por bichos. A pessoa viva, mas já de alguma maneira comida pela morte. Então, meus santos, aqui, por que é que eu estou dizendo isso? Para que você compreenda o horror da lepra, para que nós possamos dar o segundo passo, porque ainda estamos aqui no primeiro passo. Então, era esta doença que a Sagrada Escritura hoje se refere. É por isso então que diz que quem tiver lepra ou alguma inflamação e erupção ou mancha branca com a aparência da lepra, será levado ao sacerdote Arão. Se o homem estiver leproso, é impuro. Isto é, se o homem estiver doente, é um pecador. Percebe aqui, não é apenas uma doença, mas é uma realidade espiritual também. Se ele estiver leproso, ele é impuro, ele é pecador. E como tal, será declarado. E o homem atingido por este mal, além disso, ele andará com as vestes rasgadas, com o cabelo assanhado, a barba coberta, isto é, máscara. A barba coberta é a boca coberta. Ele andará de máscara. Ele andará com o cabelo em desordem, a barba coberta e gritando: impuro, impuro, para que ninguém se aproxime dele muito ao ponto de ser contagiado. Você pode imaginar aqui, quer dizer, quando ele entrava na cidade para mendigar, quando chegava ao ponto de faltar comida, que eles não tinham que comer, eles entravam então na cidade, mas entravam gritando: impuro, impuro, afastem-se de mim, eu sou um maldito. Impuro, impuro, afastem-se de mim, eu estou contaminado com a lepra. Durante todo o tempo que estiver leproso, será impuro. E a grandíssima maioria morria com a lepra, morria impuro. Pois bem, diz então que um leproso assim ouviu falar de Jesus. E diz então que ele, com toda a reverência, vejam aqui a reverência deste homem. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Isto é, se o Senhor quiser. Ele não impôs, um homem sofrido, mas ele não impôs a sua vontade. Se quiseres, Senhor, tu podes curar-me. E diz então que Jesus se aproxima, toca nele, e ao tocar nele, a impureza do leproso não vem a Jesus, mas a pureza de Jesus transforma o leproso. Jesus toca o leproso e diz: eu quero ser curado. E a partir daquele instante, ele foi curado da sua lepra. E Jesus diz: vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Mas não contes a ninguém nada disso. Por que é que Jesus não queria que o leproso contasse aos outros? Porque se o leproso contasse aos outros, todos os outros leprosos e todos os outros doentes iriam procurar Jesus apenas para ser curado das suas doenças. E Jesus não veio ao mundo para nos curar das nossas doenças. Jesus não é simplesmente um taumaturgo, um curandeiro. Jesus veio nos libertar dos nossos pecados e nos indicar o caminho do céu. Se aquela cura reforçasse a sua autoridade, se aquela cura
abrisse o coração da pessoa para a salvação, ótimo, mas a finalidade primeira não é essa. Vocês lembram daquele outro evento de 10 leprosos que vêm a Jesus e que Jesus cura, os 10 retornam, no caminho se veem curados e apenas um volta para agradecer. E Jesus diz: mas não foram 10 os curados? E por que apenas este aqui voltou para agradecer? Vai, a tua fé te salvou. Isto é, aquele ali que voltou para agradecer, a cura foi completa. Naquele, a cura foi completa. Não apenas a cura dos corpos, mas a cura da nossa alma. Meus irmãos, e aqui, todos nós aqui, aqueles que acompanham pelas redes sociais, todos nós precisamos pedir a Deus que nos conceda uma inteligência espiritual. Santo Efrem, hoje, na liturgia das horas, aquelas orações que os sacerdotes, que os diáconos, os padres, os bispos, os religiosos, mas também os leigos podem rezar a liturgia das horas. Santo Efrem diz assim: que inteligência poderá penetrar uma só das palavras do Senhor? Isto é, ele pergunta com admiração: quem é que pode compreender profundamente a palavra de Deus? Ninguém. A nossa própria inteligência, pela luz simplesmente da razão, ela apreende muito pouco do significado da palavra de Deus. Ora, quando nós aqui dizemos então que nós precisamos pedir a Deus a luz da graça para que nós possamos compreender profundamente a palavra de Deus, isso é uma realidade profundíssima e adequadíssima, porque senão nós ouviremos muitas vezes a palavra de Deus e não iremos compreendê-la. Um exemplo disso, um dia, estamos aqui no século XIII, São Luís IX, rei da França, ele tinha um amigo, Monsenhor de Joinville, e ele chegou para esse seu amigo e perguntou: Joinville, o que é pior? O que você preferiria? Esta foi a pergunta. O que você preferiria? Cometer um pecado mortal ou contrair lepra? E Joinville disse: cometer 30 pecados mortais, porque depois eu me arrependo, me confesso. E São Luís, rei da França, diz: você é louco, porque a lepra, ela no máximo, ela nos acompanha apenas nesta vida, e quando você morre, dela você é liberto. O pecado mortal é um tipo de lepra que pode matar a nossa alma, e é loucura dizer: ah não, mas depois eu me confesso e dela me liberto. E quem é que diz que você terá tempo de se confessar? E quem foi que disse que você se arrependerá de fato de um pecado cometido com tanta deliberação? Isto é, não, eu prefiro cometer o pecado mortal a contrair lepra. Meus irmãos, percebe aqui o que Santo Efrem quer dizer? Isto é, que inteligência poderá penetrar uma só das palavras do Senhor? Continua: como sedentos a beber de uma fonte, ali sempre deixamos mais do que aproveitamos. Isto é, quando nós vamos a uma fonte com sede, a gente bebe água, mas sempre resta água na fonte. Assim é a palavra de Deus. A gente compreende um pouco, mas muito mais fica por ser compreendido. E ele continua aqui, ele diz: se por tua fraqueza em uma hora não consegues entender, em outras horas, se perseverares, compreenderás. Se não compreendes agora, se você perseverar na meditação da palavra de Deus, você compreenderá.
E nós precisamos, meus santos, compreender de que a saúde da alma é infinitamente mais desejável do que a saúde do corpo. De que a felicidade do céu é infinitamente mais desejável do que a felicidade da terra. De modo que, quando São Luís, rei da França, diz isso, você é louco, Joinville. Porque é preferível contrair lepra, e eu fiz questão de mostrar todo o horror da lepra, mas é preferível contrair lepra com todo este horror, do que estar em pecado mortal e ir para o inferno. Porque, meus santos, nós não sabemos quão horrorosa é uma alma em pecado mortal. Os santos, alguns santos que tiveram esta graça particular, eles dizem que uma alma em pecado mortal, ela fede infinitamente mais do que carne podre. Almas que tiveram esta graça, e que uma alma em pecado mortal é como um demônio, embora ela não se veja assim, mas essa verdade espiritual está clara, porque uma alma em pecado mortal, ela está em inimizade com Deus, ela está afastada de Deus. Ah, padre, mas eu não me sinto. Meu santo, você não sente, mas você está em total inimizade com Deus, como um leproso com as pernas podres e os pés carcomidos por bicho, não sente coisa alguma mais, porque um dos efeitos da lepra é a falta de sensibilidade. Ele não sente, ele também perde o olfato, já que tudo apodrece, boca, nariz, as cavidades orais, as cavidades nasais, tudo apodrece. Então tudo é podre, ele já não sente mais, ele já não tem mais olfato, ele não sente que está podre, ele não sente o odor putrefato da podridão, ele não sente mais a dor, mas ele está podre, o seu corpo está totalmente apodrecido. Da mesma maneira, uma alma em pecado mortal. Percebe então, meus santos, o que significa suplicar de joelhos, dizendo: meu Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, e eu te peço a cura principal da minha cegueira espiritual, da minha lepra espiritual, que o Senhor acenda a luz da minha inteligência com a graça, para que eu veja quão horrível é viver longe de Deus, e quão terrível é caminhar para o inferno, porque muitos para ele caminham como que sorrindo, isto é, achando que o inferno, sei lá, é um lugar ruim. Nós não temos ideia do terror, nós temos alguma ideia, mas muito longínqua do terror, que comparado a uma pessoa leprosa durante toda a sua vida, não é nada. Jesus disse: o que vale ao homem ter tudo e perder o céu. São Paulo diz: os sofrimentos da vida presente todos os sofrimentos da vida presente não devem ser comparados com a glória futura. Só que nós, padre, eu sei, isso aí é Romanos capítulo 8, versículo 18. Ok, meu santo, mas você sabe, mas isso ainda não entrou profundamente na sua inteligência, nem na sua alma, de modo que você tem que pedir aqui, como diz Santo Efrem, no século IV, nós precisamos pedir a Deus que Ele ilumine cada vez mais a nossa inteligência, para que pouco a pouco nós vamos compreendendo, nós vamos compreendendo cada vez mais o que significa estar na graça de Deus, o que significa estar livre da lepra do pecado. É por isso que o salmo de hoje, belíssimo, está aqui colocado com muita propriedade, mas que nós, mesmo aqueles que estavam atentos ao salmo, nem sequer nos alegramos tanto assim, quando o salmista diz: feliz o homem que foi perdoado,
Feliz não é o homem saudável que nunca contraiu lepra. Feliz não é o homem com a saúde perfeita que nunca adoeceu. Feliz não é o homem que não vai pegar coronavírus. Feliz não é o homem que vai viver 100 anos, 120, sem sentir dor nas juntas. Quero ver esse. Feliz não é o homem que tem uma conta bancária e uma família tranquila. Feliz aquele que está na graça de Deus e que caminha para o céu. Só que uma parte de nós crê, mas ainda é uma parte muito pequenininha. Quando nós crermos ainda mais nesta verdade, na qual já cremos, mas precisamos crer cada vez mais profundamente, nós iremos cada vez mais buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal o meu pecado, e o católico sabe o que significa isso. Nós, católicos, que pertencemos, que por graça de Deus pertencemos à sua igreja, a igreja de Cristo, nós sabemos o que significa isso. Isso que acontece no nosso batismo e que depois do batismo acontece em cada confissão sacramental. Eu confessei afinal o meu pecado e minha alma e minha falta vos fiz conhecer. Eu disse: irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Meu santinho, nós estamos aqui às portas da quaresma. Quarta-feira inicia o tempo da quaresma. Aí você diz assim: ah, padre, ótimo, Semana Santa vai ter confissão aqui? Digo: vai, meu santo, mas eu não sei se você vai estar vivo até lá. Então que negócio é esse de esperar até a Semana Santa para se confessar? Vá se confessar agora. Tem padre aí, aqui do lado, ouvindo confissão. Você está em pecado mortal? Vá se confessar. Eu disse: eu irei confessar meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Aqui a palavra de Deus hoje. Então vá se confessar. Entre na amizade com Deus, livre-se dessa lepra do pecado, que é infinitamente pior do que a lepra na carne. Porque a lepra na carne, depois que a minha vida neste mundo passa. Mas a lepra do pecado, se dela eu não me livrar nesta vida, ela matará a minha alma por toda a eternidade. Então pedir a Deus a graça de odiar o pecado da mesma maneira que você, mais ainda deveria, da mesma maneira que você odeia a doença. Quem é que quer a podridão na sua carne? Quem é que quer as crateras de pus no buraco das suas faces? Ninguém quer isso, mas nós deveríamos não querer com mais intensidade o buraco de podridão de pecado na nossa alma, no nosso coração. Um coração apodrecido, que só ama o pecado. Uma alma apodrecida, só inclinada para as coisas do pecado, para as coisas vãs, para as coisas que me afastam de Deus. Então, uma inteligência iluminada pela graça, ela sabe o que pedir e sabe o que desejar. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Preparemo-nos nesta quaresma que começa quarta-feira. Preparemos já desde agora. Ah, padre, eu não vou conseguir agora me confessar. Tá bom, à tarde, hoje, que dia é hoje? 14 de fevereiro de 2021, às 17 horas, estaremos aqui os padres ouvindo confissão. E a que horas termina, padre? A hora que Deus disser chega. E Deus nunca diz chega. Até hoje Ele não disse. Então, quando o último penitente foi embora, chega. Graças a Deus. Mas quando o último penitente foi embora, então você não vai conseguir se confessar agora de manhã, vem à tarde. Mas não entre na quaresma. Porque qual é a finalidade da quaresma? É crescer na comunhão com Deus.
Mas se você não está em comunhão com Deus, se você já está em pecado mortal, não tem o que crescer. Então você diz, não, na Semana Santa eu vou me confessar. Mas você vai passar toda a quaresma em estado de pecado mortal, separado de Deus, sem a caridade de Deus no seu coração, de modo que ela não vai poder crescer, a comunhão não vai poder se intensificar, porque para que você bem se prepare, o primeiro ato, sem sombra de dúvidas, é retornar à vida de amizade com Deus, tendo os seus pecados mortais perdoados, e aí sim, você pode pegar os seus propósitos quaresmais e começar a se exercitar nestes 40 dias, exercitando-se na quaresma, para não perder o que verdadeiramente importa. E o que é que verdadeiramente importa, meus santos? A salvação eterna. Então, durante a quaresma, nós iremos pedir a Deus que Ele nos ensine a amar mais o céu. Eu sei, meus santos, eu sei porque eu tenho alma e coração, eu sou um pecador. Infelizmente, o meu coração ainda não é um coração totalmente de Jesus, e eu sei que às vezes eu tenho medo da vontade de Deus. Então na quaresma nós iremos nos exercitar pedindo a Deus que Ele tire do nosso coração todo o medo, que nós não tenhamos de dar a Deus o que Ele nos pede, que nós não tenhamos medo de dar o passo que Ele nos manda, que nós não tenhamos medo de ir por onde Ele nos indica. Mas para que esta fé, esta confiança, este amor cresçam cada vez mais, nós precisamos entrar neste processo em que toda a igreja começa a trabalhar espiritualmente, pedindo a nosso Senhor esta graça. Então que hoje, meus santos, diante desta palavra, supliquemos a Deus que retire do nosso coração a lepra do pecado e acenda na nossa inteligência a luz da sua graça, para que nós vejamos e creiamos naquilo que verdadeiramente importa. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Podemos ficar sentados um pouquinho, refletir sobre isso que foi falado e fazer alguns pequenos propósitos.